Olá pessoal, estou aqui de volta como combinado para darmos continuidade ao tema, né, sobre o conflito Israel versus Hamas, né, agora para falar das perguntas que me foram feitas sobre o tema, né, e a forma como eu tentei responder. E aqui eu enumerei algumas perguntas, né? Então vamos lá. Quanto tempo vai durar a guerra? Eu acho que é a coisa mais difícil de prever, é a duração de uma guerra. É mais ou menos aquela pré-eleição da Copa de 58, né, quando o treinador está ali executando, né, o plano de ação, né, você pega aqui, dribla ali, cruza, outro faz o gol, e aí o Garrincha fala, só falta combinar com os russos, né, já que ia jogar o Brasil e a União Soviética. E aí você tem os Estados Unidos na invasão do Iraque, planejando, chega lá, dá um passeio, bombardeia tudo, destrui tudo, mata todo mundo, derruba o governo do Talibã, institui um governo democrático, pró-ocidente, captura Bin Laden e tudo volta à normalidade, né? Mas o que acontece é que os americanos sofrem muito mais perda do que imaginava perder no Afeganistão. Bin Laden só vão conseguir prender 10 anos depois. E um dos objetivos principais, que era derrubar o Talibã, que foi conseguido, mas de forma parcial, né? Passou 20 anos e o Talibã ainda continuava existindo e atuando, e no final das contas os Estados Unidos foi embora, né? Deixou o Afeganistão, o Talibã voltou ao poder, né? E os Estados Unidos teve aí uma guerra aí que durou, não na sua forma mais ativa, mas no conjunto 20 anos, né? E saiu porque estava cansado, né? Estava cansado e não queria um novo Vietnã, né? O Iraque também, né? Teve invasão do Iraque, que pensou que ia ser um passeio, e foi aquele pandemônio que todo mundo já sabe, né? Aí a gente tem um exemplo aí da Rússia, né? Que queria fazer uma guerra de uma semana na Ucrânia, e essa uma semana já dura 2 semanas, então uma guerra é muito difícil de prever. E aí a gente está falando de uma guerra convencional, né? Essas 3 guerras que eu trouxe como exemplo são guerras convencionais. Quando se trata do grupo Hamas, o conflito entre Israel e o Hamas é algo ainda mais complicado, porque é uma guerra assimétrica, né? É uma guerra contra um inimigo invisível, né? O Hamas ele não tem um exército bem estruturado, bem organizado, bem definido, não tem os quartéis, não tem os alvos bem claros lá para um ataque, estão camuflados entre a população civil, existe um conjunto de túneis. Então Israel está planejando aí, né, uma guerra que talvez dure meses, né, talvez dure mais. Também não está iludido quanto ao fato de que vai chegar lá, vai dar um passeio na faixa de Gaza. Então o tempo de duração é muito indefinido. E aí tem outra questão, né, como a gente falou, né, como eu estava falando ontem, o objetivo declarado de Israel nesse conflito, nessa operação que está por existir, né, já começou o ataque aéreo, mas estão planejando a invasão por terra. O objetivo declarado de Israel é a aniquilação e destruição completamente do Hamas, né? Mas aí tem uma questão, né, como é que você mata algo que não se morre, né? Porque o Hamas não é apenas as bases, a estrutura que está ali, né? O Hamas é uma ideologia. E para você acabar com o Hamas, você tem que acabar com a ideologia, né? É mais ou menos a situação, né? A questão de Sócrates, quando ele estava ali preso, condenado à morte, obrigado a tomar cicuta, e aí seus discípulos estavam choramingando, ele fala: por que você está choramingando? Você é um mau filósofo, né? Está pensando que Sócrates é esse involucro? Não, eu não sou isso aqui, Sócrates nunca morre. Né? Então, assim, o Hamas não vai morrer com a estrutura física. Pode destruir as bases, pode destruir, matar todos os militantes, mas, assim, como eu tinha falado no outro vídeo, as lideranças do Hamas não estão nem na faixa de Gaza, não vive lá, né? Tem a maior liderança política, que é o Ismail Haniyeh, e, se eu não me engano, está na Arábia Saudita, vive na Arábia Saudita, outros vivem no Catar. Então, se esse Hamas que está aí tem suas bases aniquiladas,
tem seu exército, né, todo o seu contingente destruído, é como uma hidra que você arranca uma cabeça e vão surgir outras, né? Porque seus líderes estão aí para fomentar a ideologia do Hamas, para manter a ideologia do Hamas viva, e cada bombardeio israelense, né, sempre que Israel combate a violência com a própria violência, cada palestino morto vai implantar aí a semente de mais, não sei, 100, 200 jovens palestinos que vão estar dispostos a se engajar na luta. Então, assim, é uma coisa bem complexa. Então, a duração da guerra é uma incógnita, né? Só o tempo dirá. Vamos aqui para a próxima pergunta. Qual a capacidade militar do Hamas? Essa pergunta ela é super interessante porque é a capacidade militar de um exército, do oponente, que vai dizer quanto tempo você consegue sustentar essa guerra, né? Se fôssemos falar somente da capacidade do material bélico, do arsenal militar do Hamas, poderíamos dizer que a guerra acabaria de fato em uma semana, porque o Hamas não tem um exército convencional, não tem um paiol, um estoque de armas. Ele reivindica, né, no sábado 7/10, ter lançado 5.000 foguetes. Né? 5.000 foguetes contra Israel é um número muito impressionante, já que o território da faixa de Gaza é um território completamente controlado por Israel. Então, para eles terem adquirido toda essa munição, levaram um tempo armazenando, entrando de forma clandestina. E a gente pode perceber pelos noticiários que se eles lançaram 5.000 foguetes em um único dia, nos dias subsequentes já foram muito menos, né? Já foram bem pontuais, e agora quase que não está surgindo ataques, né? Quase não há o lançamento de foguetes, porque simplesmente a capacidade de lançamento deles está se exaurindo, né? Eles têm o apoio, né? Acredita que o apoio, o financiamento do Irã, né? Que manda essas armas clandestinamente, o Irã, a Síria, nada declarado, tudo muito de forma camuflada. Mas, assim, mesmo tendo esse envio, é muito difícil para entrar armamento por Hamas na faixa de Gaza, já que todas as suas fronteiras são rigidamente controladas por Israel. Você vai ver aí noticiários o Hamas usando sucatas de mísseis, né? Mísseis que Israel lançou contra o Hamas. Eles pegam a sucata ali, a parte a carcaça, na verdade, né? A carcaça do míssil recondiciona para jogar de volta para Israel, né? Então, a capacidade do Hamas, militarmente falando, muito limitada, né? Basicamente, esses materiais conseguiram juntar por um longo tempo, planejando esse único ataque. Há muito tempo não havia nenhum conflito, não havia nenhum ataque contra Israel pelo Hamas. Certamente eles estavam acumulando o seu armamento para fazer um grande ataque. Então, a sua capacidade bélica vai se limitar aos atacantes armados com granadas, com fuzis, né? Os fuzis Kalashnikov. E vai ser mesmo um confronto, né? Mano a mano, né? Em cada rua, em cada beco da faixa de Gaza, sem que o Hamas possa ter, né, um contingente, né, um grande arsenal para dar conta do grande exército, né? A gente está falando dos maiores exércitos do mundo, que é o exército de Israel, né? Então, assim, pela capacidade militar do Hamas, não seria uma forma de medir o tempo de duração da guerra, né? O tempo de duração do conflito está mesmo no engajamento, né, dos seus militantes, de quantas pessoas mais eles vão conseguir agarinhar, o quanto eles vão saber explorar o terreno a seu favor, se escondendo em cada beco, em cada vela, nos túneis subterrâneos. O verdadeiro poder do Hamas está aí, a maior dificuldade de Israel está aí, né, em um combate assimétrico de um inimigo que não se vê. Seria isso. Próxima pergunta. Alguém está ajudando o Hamas? Sim, né? A Síria, o Irã
né, não declaradamente, né, acredita-se que financia o Hamas economicamente, militarmente com envio de armas, entre outros tipos de apoio, mas algo, claro, não assumido, porque, né, se você se assumisse público, é meio que uma provocação a Israel, provocação aos Estados Unidos, algo que os Estados preferem evitar. Né? Apoio moral, o Hamas está tendo do Irã, né? O Irã tira qualquer apoio, qualquer influência, qualquer participação direta nos ataques, mas moralmente apoia a ação do Hamas. Né? Foi o único Estado que se declarou publicamente dessa forma, a favor da ação do Hamas. Né? Tem o Hezbollah, que é um grupo militante do Líbano, que é considerado também pelos Estados Unidos e pela União Europeia como um grupo terrorista, mas que no Líbano, além da atuação como militante, também tem a participação política. Então o Hamas também publicamente deu seu apoio o Hezbollah, né, deu apoio ao Hamas, vem provocando Israel, fazendo lançamentos de mísseis, né, ali no norte do Líbano, faz o lançamento dos mísseis, e algumas pessoas questionaram o fato de que muita gente está apoiando Israel nesse momento, mas que nenhum país, né, nem apoia nem ajuda o Hamas. Né? Aí que é uma questão espinhosa, porque quando Israel lança o ataque contra a faixa de Gaza, contra o Hamas, nós estamos falando de um país que foi atacado, né? Foi atacado e está defendendo, né? Tentando defender a sua população, tentando tornar novamente o seu país seguro, punindo os agressores e tentando evitar um novo ataque. Né? Então, Israel tem a comunidade internacional defendendo, né? A própria Carta da ONU defendendo o seu direito de autodefesa, e para outros países apoiarem o Hamas, né? Certamente vários países ali do Oriente Médio, que são de população árabe, né? Que são de religião muçulmana, gostariam de dar seu apoio declarado ao Hamas. Né? Países como o Iraque, países como o Afeganistão, ali o próprio Líbano, entre outros, gostariam de apoiar a causa palestina, como muitos países do Oriente Médio defendem, né, apoiam a causa palestina, e até mesmo fora do Oriente Médio, na Europa, muitos defendem a causa palestina com a criação de um Estado palestino, mas através do diálogo, da política, e não através da violência e de táticas terroristas. Né? Porque quando o Hamas invade, ultrapassa a fronteira de Israel, eles não fazem uma invasão no estilo de uma guerra convencional, né? Uma guerra como se está convencionado a chamar de tal. Né? Porque numa guerra você vai atacar o outro país, seja lá por qual motivo for, você vai atacar alvos militares, né? Você vai atacar as bases militares, vai atacar aeroportos, vai atacar indústrias, fábricas, que é para minar a capacidade do inimigo de se defender, de produzir mais armas. Mas o que o Hamas faz, né? O que o Hamas fez no 7 de outubro, foi invadir os kibbutz, né? Que são as fazendas coletivas, invadiu uma festa na rave que estava acontecendo, e entre outros lugares, e atacar a população civil. Né? Atacar a população civil de forma indiscriminada, né? Metralhar nas pessoas, as pessoas se escondiam nos bunkers, e aí jogavam granada para dentro dos bunkers. Fala-se em estupro, fala em decapitações, fala em decapitações até mesmo de crianças. Então, isso não seria o que poderíamos chamar de uma guerra, né? Isso é terrorismo. É um ataque, né, contra a população civil de forma indiscriminada, o que está completamente proibido, né, é completamente condenável. E, de certa forma, quando Israel luta contra isso, está lutando contra a própria... não está lutando a favor da própria civilização, no sentido de que nenhum grupo, exército convencional ou paramilitar, ou guerrilheiro, pode entrar em uma zona e matar civis indiscriminadamente. Então é muito difícil para qualquer país
tomar qualquer posição que seja minimamente favorável ao Hamas, né? O máximo que a comunidade internacional pode fazer é condenar os excessos, né? Os excessos de Israel no sentido de bombardear uma área densamente povoada, né? A faixa de Gaza é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, né? 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões e meio de pessoas numa faixa de 40 quilômetros. E aí temos, eu vi uma reportagem hoje falar de 472 mortes em 24 horas, né? Tem o episódio do hospital. Então, o que a população, a comunidade internacional pode fazer é chamar a atenção de Israel para os excessos, né? É chamar a atenção contra o bloqueio, né? E o impedimento da saída de pessoas, da entrada de suprimentos como alimento, remédio, sitiar a população da faixa de Gaza sem acesso a combustível, a água, a energia elétrica, a entrada de alimentos. E isso também está previsto, né, nas convenções de guerra como crime de guerra, né? Porque se você sitia uma população de 2 milhões e meio de pessoas sem água, sem comida, sem eletricidade, vai matar todo mundo, né? Então, o máximo que a comunidade internacional pode fazer é condenar, fiscalizar, chamar atenção para os excessos. Vamos à próxima pergunta. O apoio americano, né? O que significa, né, o apoio americano e por que o apoio incondicional a Hamas, né? Porque os Estados Unidos vai lá e veta as resoluções da ONU, inclusive o Brasil preside, né, a Comissão da ONU, fez uma proposta para que fosse liberada a entrada de alimentos, né, esse sítio fosse suspenso. Os Estados Unidos foi lá e vetou. E no final das contas, essas votações da ONU só tem um caráter simbólico, não tem caráter prático. A ONU não vai obrigar ninguém a nada, mesmo se os Estados Unidos tivesse vetado. Os Estados Unidos, Israel ia manter a mesma posição e ninguém ia lá dissuadir Israel disso, né, porque a ONU não ia mandar o exército também para combater Israel. Né? É mais um ato simbólico, diplomático. Né? A ONU proibiu a invasão do Iraque, os Estados Unidos foi lá, invadiu, bombardeou, matou todo mundo, destruiu, ficou por isso mesmo. A invasão da Ucrânia foi condenada e continua do mesmo jeito. Então são atos diplomáticos que têm valor mais moral, político, na prática não tem valor nenhum. Né? E, então, o apoio dos Estados Unidos se dá pelo motivo que falamos no outro vídeo, né? Os Estados Unidos têm uma comunidade judaica muito grande, muito influente, né? Então, esse é um dos motivos. Vai ter a questão também que Israel, como aliado americano no Oriente Médio, é de suma importância, já que é um oásis em relação a todos os outros países do Oriente Médio, que são a grande maioria anti-ocidental, né? Você tem já uma democracia, né? A única democracia do Oriente Médio, onde acontecem eleições livres, onde a população tem um comportamento ocidentalizado, sempre pró-ocidente, né? Tem uma aproximação, afinidade maior. E mesmo países como a Arábia Saudita, que é o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas é uma relação que se tem entre o Estado americano e o Estado saudita, né? Que é meio que a amizade ali do gato e rato, né? Os dois se toleram, porque de fato os Estados Unidos tem interesses econômicos, interesse político, mas a população saudita vai ser uma população completamente muito alinhada com o Oriente, muita gente anti-ocidental, diferente de Israel, onde tanto o governo quanto a população está alinhado com o Ocidente, com os valores do Ocidente, com a cultura europeia. A maioria da população de Israel, quase todos, são judeus, né, de origem, as famílias provenientes da Europa, né, provavelmente provenientes da Europa, dos Estados Unidos, das Américas. Então, tem uma cultura bem ocidental. Então, esse alinhamento dos Estados Unidos tem o tema em comum, né, o combate ao terrorismo. Então, por isso que os Estados Unidos vai dar seu apoio incondicional, né, já mandou navios de guerra para lá, mandou aviões, já fez doações, né, bilhões. Né? Hoje, a última remessa, a última aprovação de um pacote financeiro
de ajuda militar para Israel foi até maior do que para a Ucrânia, né? Então é um apoio mesmo irrestrito, né? Vamos lá, o próximo. Outros países vão intervir nessa guerra? Bom, Estados Unidos já interviu, né? Estados Unidos já interviu porque já estacionou os seus encouraçados, seus porta-aviões lá no mar, já mandou navio, já tem aviões de guerra lá no aeroporto israelense, então os Estados Unidos já interviu, né? Já interviu, já mandou recado. Qualquer outro que quiser intervir, vai ter, né? Do lado do Hamas, né? Alguém vai intervir, né? Em apoio ao Hamas nessa guerra? Provavelmente não, né? A gente vê o Irã com ameaças que parecem muito mais retórica, de que se a ONU não controlar Israel, o Irã vai intervir militarmente, mas é pouco provável que o Irã queira comprar briga, queira ter um conflito direto, né? Um confronto direto contra o Estado de Israel e, por conseguinte, contra os Estados Unidos, sem que o próprio território iraquiano tenha sido atacado antes, né? Porque você tem aí Israel isoladamente como uma das maiores potências militares do mundo, inclusive possui um arsenal nuclear não declarado, né? Então uma guerra do Irã contra o Estado de Israel seria uma guerra extremamente difícil, né? Apesar do Irã também ser um país militarizado, ser um país populoso, mas seria uma guerra difícil, sangrenta, e teria um preço muito alto que eu acredito que o Irã não queria assumir por conta, né, para comprar briga do Hamas e dos palestinos. Isso falando só do Estado de Israel sem o apoio americano, né? Porque com os americanos na jogada, e aí ficaria muito difícil para o Irã. O Hamas também já interviu, né? O Hamas está ali espetando, jogando mísseis ali no sul de Israel, e Israel responde, né? Está focado na invasão da faixa de Gaza, no conflito com o Hamas, então faz respostas pontuais ao Hezbollah, né? O Hezbollah tem essa ação porque o Hezbollah é um Estado dentro do Estado, né? Ou seja, é um grupo militante que está ali no norte do Líbano, e o Estado libanês não controla o Hezbollah, então volta e meia o Hezbollah está arrumando alguma confusão para o Líbano. Esse é um grupo que também não tem, é um grupo extremista, não tem muito a perder, e aí vai lá e joga seus mísseis sem se preocupar muito com a consequência, né? Uma interferência maior do que essa direta eu acredito que não haja, porque Israel é um vespeiro, né? Vários outros países ali do Oriente Médio, né? de maioria muçulmana, né? De etnia árabe, gostaria de intervir, de apoiar Hamas, mas é um vespeiro que ninguém quer mexer. Vamos ver aqui a próxima. A população palestina apoia a guerra? Numa população de 2,5 milhões de pessoas, vamos ter de tudo, né? Vai haver pessoas que apoiam a ação do Hamas, mesmo sofrendo sérias consequências, mesmo tendo a sua região destruída, mesmo tendo pessoas morrendo, mas muita gente acredita que é um preço que vale a pena pagar devido a todos os anos de opressão que a população vem sofrendo de Israel, né? Vai ter outras pessoas que só querem estar ali, viver na sua vida, não quer se meter nisso, prefere a paz, né? Vai ter outras pessoas que preferem estar fora dali, a passar por isso. E vai ter outros mesmo que vai dar o apoio incondicional, né? Vai se juntar às fileiras do Hamas, né? Vai ter outros também que vão condenar, né? Então vai ter opiniões diversas dentro ali dos territórios palestinos. Vamos à próxima. O objetivo do Hamas. Qual é o objetivo do Hamas? Essa pergunta ela é bem interessante, né? Ela é bem interessante porque assim, o objetivo do Hamas está inscrito na sua carta, na sua certidão de nascimento, né? Que é a erradicação do Estado de Israel do mapa. Isso todo mundo já sabe, né? É o objetivo declarado do Hamas, que ele vem sustentando aí desde os anos 80. Mas assim, esse objetivo que nunca saiu de cena,
ele estava meio em estado de latência, né? E porque de repente o Hamas, né, no dia 7 decide assim meio que por acaso fazer um ataque dessa proporção, sabendo que a retaliação com certeza viria e que seria dura e colocaria em risco a própria estrutura, a própria entidade do Hamas como grupo militante, né? Isso não deixa dúvida, porque a resposta seria devastadora, né? Tem uma entrevista de uma palestina que fala assim, não, se eles quiserem, eles nos varrem do mapa, isso a região inteira, né? Mas por que o Hamas resolveu agir agora? Acontece que de uns anos para cá está havendo aproximação de vários países de maioria árabe e muçulmana ao Estado de Israel, né? No ano de 2020 nós tivemos aqui a criação de relações diplomáticas entre Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão, isso em 2020. Agora a Arábia Saudita estava costurando com uma intermediação dos Estados Unidos um acordo para o reconhecimento do Estado de Israel. Ou seja, o que a Arábia Saudita ia fazer era tudo que o Hamas não queria, né? O reconhecimento do Estado de Israel. E aí, quando a gente fala de Arábia Saudita, a gente está falando do país mais influente no Oriente Médio. Então, o Hamas meio que viu que vários países de maioria árabe e muçulmana se alinhando a Israel. E quando a Arábia Saudita reconhece, né? Se a Arábia Saudita reconhece a existência do Estado de Israel, vai influenciar vários outros países na mesma direção, e aí meio que ideologicamente, né, no sentido de não reconhecer o Estado de Israel, de varrer o Estado de Israel do mapa, de criar um Estado único, ocupado toda a região pelos palestinos, isso meio que vai se minando e meio que o Hamas, nessa história toda, não passa de um mero coadjuvante ou fantoche ali que está sendo, né, manipulado por Israel, pelos Estados Unidos, pelos outros países árabes. E aí o que o Hamas faz? O Hamas comete um atentado dessa proporção dentro do Estado de Israel, né, que vai minar, já minou qualquer possibilidade, pelo menos por enquanto, de negociação de conclusão desse arranjo de Israel com a Arábia Saudita, né, já foi suspenso. Agora o Estado já vai estar preocupado em retaliar, em atacar o Hamas, em destruir suas estruturas, e não há mais ambiente político, né? Ambiente político, físico, estrutural para que a conversa prossiga. E, então, se a gente fala de objetivo de guerra, por mais estranho, paradoxal que pareça, o Hamas está ganhando a guerra, né? Porque era justamente chamar a atenção, né, para a causa do Hamas, atrapalhar as negociações, que o Hamas se mobiliza nesse sentido, para impedir que Israel tenha seu reconhecimento, né, pelo principal ator ali no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, que poderia ter um efeito cascata e outros países também viessem a aderir, né? Então, por mais que muita gente tenha morrido, por mais que muita coisa tenha sido destruída, mas por enquanto o Hamas alcança seu objetivo, está vencendo a guerra, né? Minou o objetivo, né, de reconhecimento por parte da Arábia Saudita, tem 240 prisioneiros, acho que agora 238, né, porque foram libertados dos americanos. Conseguiu um atentado, um ataque sem precedentes à própria existência de Israel como Estado, como nação, né, a morte de 1.400 pessoas. Então, esse é o objetivo do Hamas, que por enquanto, parcialmente está sendo alcançado. E agora vamos aqui para a última pergunta. O que acontece se o Hamas for derrotado? Né, a gente volta àquela questão de você mata o corpo, né? Mas, como os mexicanos falam, né, se você é lembrado, você nunca morre. Né? Se Israel faz a incursão em Gaza, consegue ali destruir todas as estruturas administrativas, militares do Hamas, né, digamos que, pelo menos fisicamente, né, estruturalmente, o Hamas deixa de existir na face de Gaza, né?
E agora, o que faremos, né? O que faríamos nesse pós-guerra? Poderíamos ter a assunção, né? A volta da governança da Autoridade Nacional Palestina, né? Que hoje está limitada à Cisjordânia, também a faixa de Gaza, né? A Autoridade Nacional Palestina assumiria o controle, né? Mas aí vem a pergunta, né? Por quanto tempo a Autoridade Nacional Palestina conseguiria administrar a região de forma estável, né? Porque a tendência é, não se sabe quanto tempo, mas seria o Hamas se reestruturar como grupo, né? Afinal de contas, como eu falei, os seus líderes estão muito aquém, né? Estão alhures da faixa de Gaza, né? Toda esse estado de violência, essa morte de civis, essa morte de limitantes, vai fomentar a ideologia nos jovens, nos adolescentes, e a captação de novos militantes, né, por seus líderes que continuam muito vivos, né? Tanto os líderes quanto a ideologia continuam mais viva do que nunca. A captação não seria algo difícil e o Hamas passaria a existir novamente, né, como um grupo atuante que buscaria tomar o controle novamente na faixa de Gaza. Poderíamos ter aí uma nova guerra civil, né, entre a Autoridade Nacional Palestina, o seu braço armado Fatah e o Hamas, e mais instabilidade na região, né, e uma previsão além disso, né, só o tempo dirá, né? Então é isso. Eu gostaria de dar continuidade a esse assunto em outro vídeo, né? Para falar um pouco mais o que é ser árabe, o que é ser judeu, o que é ser muçulmano. Há muita confusão nesse sentido, né? As pessoas confundem, né, o árabe com o judeu com a condição de árabe ou condição de muçulmano. Há uma meio que confusão nesse sentido, né? Mas no sentido de que acreditar que todo árabe é muçulmano, que todo muçulmano é árabe, né? Então, assim, no próximo vídeo eu gostaria de falar, né, o que é ser árabe, o que é ser judeu, o que é ser muçulmano, separar uma coisa da outra. Eu acredito que vai ficar mais